trabalho de hoje a gente vai apresentar o processo de difusão do iodo. Eu me chamo Bianca. Eu sou a Carol. Eu sou a Laila. E eu sou a Helena. Então, a gente vai começar a preparar como que vai ser o processo de difusão. Para fazer o experimento, a gente vai usar o amido, o iodo e um saquinho plástico simulando a membrana do corpo. E também água. Então, eu vou colocar um pouco de amido aqui dentro do saquinho. Aqui. Depois eu vou colocar água dentro para misturar. Aí eu vou misturar bem esse negócio para não ficar pedacinhos de amido aqui dentro. Ó. Vou fechar o saquinho. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Tem um pedacinho de amido aqui. Aí eu vou colocar um pouco de água aqui dentro e iodo. Ai, meu Deus. Aí eu vou colocar o saquinho com amido dentro e a gente vai esperar ocorrer a difusão. Tá, então o que vai ocorrer? A gente viu que o amido é branco, né? E aqui o iodo ele tem uma coloração mais alaranjada. Então, o objetivo da experiência é que o iodo vai atravessar, por difusão, o plástico e daí o amido ele vai ficar de uma coloração azulada por conta das transferências de carga. Mas eu não vou explicar tanto isso porque não é o objetivo da experiência. Então, enquanto esperamos agir os 30 minutos da experiência, vamos falar um pouquinho sobre a difusão. A difusão é um processo que ocorre na célula quando esta é colocada em um meio com diferentes concentrações de soluto, sem que haja o consumo de energia, o que caracteriza um transporte passivo. O soluto migra então da região mais concentrada para a menos concentrada, em busca de atingir o equilíbrio dinâmico. Existem dois tipos de difusão, a simples e a facilitada. Ambas fazem o transporte passivo. Esse processo ocorre na membrana plasmática nas diferentes células do organismo, como no sistema renal, no sistema circulatório e respiratório. Além disso, tem fatores que podem interferir na difusão, como quanto maior o número de partículas, mais demorada será a difusão. Quanto maior a temperatura, mais rápida será a difusão, além da lipossolubilidade e do volume, que quanto menor o seu volume e a sua espessura, mais rápida é a difusão. Algumas coisas que passam pela lipossolubilidade são os gases, como O2, CO2 e N2, ácidos graxos e etanol. Ademais, as proteínas de canal possuem uma permeabilidade seletiva, o que promove o controle da difusão, abrindo e fechando as comportas de canais. Essa permeabilidade seletiva depende das características do canal, como o diâmetro, a carga e a presença ou não de comportas. Sobre a difusão facilitada, ela ocorre quando as substâncias entram e saem com a ajuda de proteínas especiais, que transferem moléculas de um lado para o outro da membrana. Existem dois tipos de proteína que realizam esse transporte, a proteína de canal e a proteína carreadora. Essas proteínas são chamadas também de permeases, que permitem a entrada e saída de substâncias das células. Esse tipo de transporte, difusão facilitada, também é um transporte ativo, ou seja, que não gasta energia para isso, pelo fato de ir a favor do gradiente de concentração.
Além desses dois tipos de transporte passivo, tem-se também a osmose, que é um tipo especial de difusão. Consiste na passagem de água através da membrana plasmática. Ela vai do meio hiper para o hipotônico. Agora, falaremos um pouco sobre a difusão nos diferentes sistemas do corpo. Oi, agora eu vou falar sobre um pouco da difusão no sistema respiratório. A difusão no sistema respiratório ela é chamada de hematose. E o oxigênio, que ele estava em grande quantidade dentro do alvéolo, ele passa para as hemácias, sendo transportado para o corpo. E o dióxido de carbono, que é o CO2, ele passa dos alvéolos, ele passa para o alvéolo para ser eliminado durante a expiração no sistema respiratório. A diferença que ocorre entre a pressão atmosférica e a pressão alveolar é o que faz a gente respirar, inspirar e expirar. Agora, a diferença da pressão entre os alvéolos e os capilares sanguíneos é o que faz acontecer a difusão neles, é o que promove a difusão dos gases, né? E devido à espessura da membrana respiratória, que é bem fininha, não é preciso que o O2 e o CO2 atravessem grandes quantidades de plasma sanguíneo, que justifica a rapidez desse processo. O gás carbônico está mais concentrado no sangue dos capilares e menos nos alvéolos, e isso faz com que ele se difunda para o ar alveolar, sendo expelido posteriormente pela expiração. Já o oxigênio ele está mais concentrado nos alvéolos e menos nos capilares, e ele migra para os capilares, possibilitando sua entrada na corrente sanguínea. Então, agora para explicar um pouco como ocorre a difusão no sistema renal. O sangue bombeado pelo coração chega aos rins pela artéria aferente e passa pelos capilares glomerulares, onde se ocorre a filtração. Nessa etapa, o rim filtra do plasma sanguíneo todas as substâncias de baixa massa molecular, retendo quase a totalidade de proteínas. Esse processo ocorre por difusão. E tem dois fatores que influenciam o que será ou não filtrado pelo glomérulo. O primeiro é o peso ou massa molecular, que quanto maior a massa, mais difícil a filtração, até porque a membrana do glomérulo é permeável e permite a filtração somente até 5.000 Daltons. E o segundo fator é a carga elétrica, que moléculas de carga positiva são filtradas mais facilmente que as de carga negativa, pois há glicoproteínas que revestem a membrana glomerular que são carregadas negativamente, atraindo moléculas positivas. Entretanto, isso não significa que os íons negativos não são filtrados. Um exemplo é o íon cloro, que ele é negativo, mas ele passa porque ele tem baixa massa molecular, ele é bem pequenininho. Estudamos esse semestre sobre a bioeletricidade no sistema nervoso, onde no potencial de ação pode-se notar um tipo de transporte através da membrana que não se assemelha à difusão, uma vez que no transporte ativo há gasto de energia e é contra o gradiente de concentração. Então, a bomba de sódio e potássio explica a diferença de concentração desses íons dentro e fora da célula. A concentração de sódio fora da célula é maior do que em seu interior, ocorrendo oposto com o potássio. O esperado era que, por difusão, esses íons se movessem até as concentrações se igualarem dentro e fora da célula. Mas isso não acontece porque as células estão constantemente gastando energia para bombear o sódio e o potássio em sentido contrário à difusão. Uma das funções dessa bomba é criar uma diferença de cargas elétricas entre os dois lados da membrana, que então fica positivo na face externa e negativo na parte interna. Essa diferença de cargas é importante para os fenômenos elétricos, como o potencial de ação, quando o impulso nervoso se propaga. E assim, é evidente que tanto o transporte passivo, como a difusão, e quanto o transporte ativo, como a bomba de sódio e potássio, são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo. Então foi isso, a gente tentou encaixar nossa experiência com os diferentes sistemas que a gente viu durante o semestre e muito obrigada! Tchau!